No vídeo de hoje, iremos mergulhar na história e no impacto duradouro de uma influente família, cujo nome está ligado não apenas à riqueza, mas também ao poder, comandando toda a Europa ao longo dos séculos. Essa secreta família é composta por banqueiros, políticos, burocratas, diplomatas e militares. Eles são literalmente donos de tudo, desde a farmacêutica AstraZeneca até a Bolsa de Valores Nasdaq, que é o segundo maior mercado de ações em capitalização de mercado do mundo, depois da Bolsa de Nova York. Além disso, essa família possui mais de um terço de toda a Bolsa de Valores da Suécia. A família desempenha um papel vital na economia e política europeia, deixando um legado que transcende gerações. Seu império hoje abrange mais de 275 bilhões de dólares, superando diversos bilionários da lista da Forbes. Além da riqueza e poder, toda a família possui contato com as pessoas mais ricas e poderosas do mundo. Mesmo estando em todos os lugares que você possa imaginar, muito provavelmente você nunca ouviu falar sobre eles. E tudo isso porque eles se esforçam muito para permanecerem o mais escondido possível, quase nunca fazendo aparições públicas ou entrevistas. Até porque, imagina o quão perigoso deve ser para uma família que é dona de um continente inteiro. E o pior, o que será que eles já não devem ter feito para continuarem no poder por tanto tempo? E quem são eles? Eles são os Wallenbergs, a família mais poderosa de toda a Europa. E falando em dinheiro, quero apresentar para vocês uma empresa parceira do nosso canal, a Múltiplos Investimentos. A Múltiplos é uma empresa de consultoria de investimentos independente que ajuda você a organizar seu planejamento financeiro completo para que atinja seus objetivos de uma forma bem mais tranquila. Durante a consultoria com a Múltiplos, ela fará uma avaliação da sua atual situação financeira. Além disso, será realizado um acompanhamento através de sessões regulares junto com seu próprio planejador financeiro e acesso direto com ele para que consiga tirar todas as suas dúvidas também. Você receberá recomendações isentas de conflitos de interesse, pois a Múltiplos não recebe comissão pelos produtos indicados, garantindo uma atuação independente. E para todos vocês que estão assistindo esse vídeo agora e gostam do nosso canal, a Múltiplos está dando um desconto de 10% no valor de entrada. Se você se interessou e não quer perder essa oportunidade, é só clicar no link que está aqui na descrição ou no comentário fixado e preencher o formulário, que um dos planejadores da Múltiplos entrará em contato com você o mais breve possível. E agora, bora para o nosso vídeo! A história começa no ano de 1837, quando ocorreu uma das piores crises financeiras nos Estados Unidos. Esse período ficou conhecido como Pânico de 1837, causando uma recessão econômica no país que durou até a década de 1840, em que os lucros, os preços e os salários caíram, enquanto o desemprego subiu. Toda essa crise se deu por conta da queda acentuada dos preços do algodão, colheitas ruins, práticas de empréstimo especulativos e a inflação, que levaram diversos bancos à falência. As empresas também faliram e milhares de trabalhadores perderam seus empregos. Essa época foi um verdadeiro pesadelo para os banqueiros americanos, mas ao mesmo tempo foi uma lição muito importante para uma pessoa chamada André Oscar Wallenberg. Ele era um jovem oficial da Marinha da Suécia. Nesse ano, André pôde testemunhar de perto o caos que estava acontecendo nos Estados Unidos. André observou e analisou que havia uma certa incompetência dos bancos e dos banqueiros americanos, que tiveram uma parcela de culpa na crise financeira de 1837. Após essa análise, uma ideia surgiu na mente de André Wallenberg. Ele havia observado a maneira errada em que os bancos americanos estavam sendo administrados. Pensou que ele poderia levar tudo o que viu de aprendizado para sua terra natal e então abrir um banco que fosse bem melhor e com uma ótima administração. André viu uma oportunidade ainda maior, pois além de ter aprendido como administrar um banco a partir do erro de banqueiros americanos, ele sabia que os bancos suecos eram bastante arcaicos naquela época. Isso porque era muito difícil transferir dinheiro de um banco para o outro, dentro do próprio país. Além disso, não era possível obter uma alta taxa de juros para depositar o dinheiro. E o principal de tudo é que naquele período, os bancos suecos não realizavam empréstimos para outras empresas com o dinheiro que as pessoas depositavam em suas contas. Tudo isso fazia com que os bancos suecos fossem muito atrasados e não conseguiam gerar muito lucro. Mesmo na época da industrialização da Suécia, os bancos suecos perdiam a oportunidade de emprestar dinheiro para outras empresas e conseguir um bom lucro depois com as taxas. Diversas corporações multinacionais estavam surgindo, a rede ferroviária da Suécia estava sendo construída e a economia do país estava decolando.
Todos esses empreendimentos precisavam de um financiamento. No entanto, nenhum dos bancos existentes estavam atendendo essa necessidade e perdendo várias oportunidades de uma parceria com empresas promissoras. Hoje em dia, qualquer banco disputaria para ter a oportunidade de financiar empresas em crescimento, até porque isso é comum. Os bancos utilizam o dinheiro dos depósitos de várias pessoas e realizam um empréstimo para empresas, que depois pagarão os bancos com juros altíssimos. E é isso que faz os bancos serem tão ricos e poderosos. Porém, naquela época, os bancos suecos não faziam questão de participar desse financiamento de empresas, mesmo que aquele fosse o melhor momento para isso. Ou seja, todos os bancos suecos estavam perdendo a oportunidade de ganhar muito dinheiro com essas empresas. Foi por conta de tudo isso que André Wallenberg teve a ideia de voltar para a Europa e criar um banco que fosse moderno, com um sistema diferente dos bancos suecos. Se isso desse certo, André poderia se tornar o banqueiro mais poderoso de toda a Suécia. Para melhorar ainda mais a situação, na década de 1830, o setor bancário era muito diferente do que é hoje. Caso você decida abrir um banco hoje, você provavelmente enfrentaria muitos obstáculos, até porque o setor bancário atual possui diversas regulamentações, sendo necessário um capital inicial absurdo. Para conseguir abrir um banco hoje, é mais fácil se associar a um banco existente ou então ser extremamente rico e poderoso. Porém, se conseguir abrir, irá enfrentar uma enorme barreira de entrada, pois os grandes bancos não querem mais competição. Mas há 200 anos atrás, o setor bancário era completamente diferente. Naquela época, qualquer pessoa podia abrir um banco e deixar ele operando, sem muitas burocracias. Logo, com a ajuda de alguns amigos, André Wallenberg abriu seu primeiro banco, chamado Stockholm Enskilda Bank, ou SEB, no ano de 1856. O Banco SEB, fundado por André Wallenberg, era diferente de tudo o que a Suécia já havia visto antes. André incentivava seus clientes a depositarem praticamente todo o seu dinheiro, fruto de muito trabalho e esforço na conta poupança do seu banco. Essas contas poupança ofereciam taxas de juros muito boas, de modo que quanto mais tempo a pessoa deixasse seu dinheiro na conta, mais juros ela renderia. Por conta disso, um grande número de pessoas migraram suas contas para o Banco SEB. A maior parte dos clientes do SEB eram de classe média, que estavam muito empolgados com a possibilidade de fazer seu dinheiro render ainda mais. No entanto, o que esses clientes não sabiam era de que o dinheiro que eles depositavam na conta poupança não seriam mantidos em segurança em um cofre privado. Na realidade, o Wallenberg pegava o dinheiro de seus clientes e emprestava para outras pessoas e empresas. Esses empréstimos realizados por André foram feitos no melhor momento possível, pois foi durante a industrialização da Suécia. Para André Wallenberg, esse momento foi extremamente importante, já que a Suécia crescia cada vez mais, e quanto mais empréstimos eram feitos para as empresas, mais lucro ele teria no futuro. O Banco SEB rapidamente se tornou muito popular, assumindo o controle de todo o setor bancário da Suécia. O país havia sido dominado pelo setor bancário. Nesse período, uma parte da sociedade sueca deixava praticamente todo o seu dinheiro nos bancos de Wallenberg, enquanto outra parte se matava de trabalhar para pagar as dívidas que haviam adquirido com Wallenberg. E o emprego que eles conseguiam para pagar suas dívidas era trabalhando para uma empresa que também devia dinheiro para André. Entretanto, a família Wallenberg não parou por aí. A fortuna deles estava crescendo de maneira absurda, e por serem banqueiros, eles sabiam que não poderiam deixar todo esse dinheiro parado. Eles precisavam descobrir onde investir boa parte de sua fortuna. A ideia que eles tiveram foi de então comprar todas as empresas da Suécia, ou seja, toda a população sueca depositava seu dinheiro nos bancos dos Wallenberg. Se pegassem empréstimos com eles, também ficariam devendo dinheiro a eles. Para poder pagar essas dívidas, eles teriam que trabalhar em uma empresa que também era da família Wallenberg, e essa mesma empresa também devia dinheiro para os bancos dos Wallenbergs. A família de fato havia dominado todo o país, controlando todos os setores bancários, financeiros e empresariais, sendo dona de tudo e ganhando uma fortuna inimaginável. Logo, a família passou a se tornar uma das mais ricas e importantes, não só da Suécia, como do mundo todo. Em pouco tempo, a família Wallenberg começou a comprar participações majoritárias em centenas de empresas suecas. Eles chamavam isso de transformação liberal da sociedade sueca. A família dominava absolutamente tudo, desde ferrovias até fábricas e o comércio internacional de produtos. Não havia uma empresa importante na Suécia em que os Wallenbergs não tivessem alguma participação. Porém, no ano de 1916, a família se deparou com um grande problema.
Em 1916, o governo sueco começou a perceber o perigo de permitir que os bancos fossem proprietários de grandes empresas e, ao mesmo tempo, colocasse essas empresas e as pessoas em dívidas com eles. Por conta disso, o governo sueco aprovou uma lei que tornava quase impossível para os bancos possuírem ações de empresas industriais. Mas os Wallenbergs não se deixaram abalar e nem desistiram tão fácil. Logo, eles tiveram uma grande ideia para contornar essa nova lei. A família criou um Investidor AB, uma holding, com um nome bastante genérico, que era proprietária total de todas as empresas que pertenciam aos seus bancos. A Investidor AB tornou-se o braço de investimento pessoal dos Wallenbergs, e assim eles conseguiram evitar a crise e contornar a nova lei. O desempenho da nova empresa foi tão bom que na década de 1970 a família Wallenberg empregava mais de 40% de toda a força de trabalho industrial da Suécia. Além disso, a companhia AB possuía 40% de toda a bolsa de valores do país. Não havia um único aspecto do ciclo do setor bancário no qual a família não havia lucrado. Porém, logo veio a Segunda Guerra Mundial e os Wallenberg tiveram que decidir de que lado da guerra eles conseguiriam lucrar mais. Eles precisariam decidir se ficariam do lado dos aliados, composto por França, Inglaterra, Estados Unidos e posteriormente União Soviética, ou se ficariam do lado de Hitler. Depois de analisarem, a família decidiu que iria seguir o mesmo exemplo de uma outra família, os Rothschilds. Eles eram uma família judia da Alemanha que estabeleceu uma dinastia bancária na Europa. Eles prosperaram no final do século XVIII e chegaram a ultrapassar as mais poderosas famílias bancárias rivais da época. Um século antes da Segunda Guerra Mundial, os Rothschild haviam entrado para a história por emprestar dinheiro para ambos os lados de outras guerras. Dessa forma, não importava qual lado ganhasse. Ambos ficariam com dívidas, e a família que emprestou o dinheiro sempre sairia ganhando e com vantagens. Por isso, para os banqueiros era interessante jogar dos dois lados. A família Wallenberg levou os Rothschilds como uma lição. Por isso, quando a Segunda Guerra Mundial estourou, de um lado eles tinham a Alemanha, que enfrentava sanções rigorosas e a possibilidade de perder milhões de dólares à medida que os aliados fechavam seus negócios. Por outro lado, havia os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, que precisavam desesperadamente de serviços bancários na Europa para continuarem lutando. Logo, a família passou a financiar os dois lados. Enquanto um dos irmãos Wallenberg lidava com os aliados em Londres e em Nova York, oferecendo seus serviços bancários para financiar todo o equipamento e suprimento necessário para a guerra, os outros irmãos foram para Berlim, na Alemanha. Chegando lá, os Wallenbergs se ofereceram para comprar importantes empresas alemãs de suprimentos militares, como a Bosch, para evitar que fossem confiscadas ou fechadas pelo grupo aliados. Tecnicamente falando, comprar essas empresas com a intenção de mantê-las funcionando de acordo com a lei era algo legal. No entanto, o que os Wallenbergs estavam fazendo era algo completamente diferente. A família Wallenberg, quando comprava essas empresas, não tinha intenção de mantê-las sob sua propriedade. Assim que eles compravam, eles assinavam um acordo que afirmavam que eles prometeriam vender as empresas de volta para a Alemanha, assim que o país as quisesse de volta. Mas em troca, a Alemanha teria que pagar uma grande taxa. Os Wallenbergs não apenas mantiveram a empresa mais importante da Alemanha a salvo dos aliados em troca de dinheiro, como também fizeram algo ainda mais perigoso. A família Wallenberg passou a realizar operações no mercado clandestino e lavagem de dinheiro, a fim de garantir que pudessem continuar ganhando dinheiro de ambos os lados da guerra. É importante falar também que um dos membros da família, chamado Raoul Wallenberg, teve uma participação importante na guerra. Ele foi um dos responsáveis por salvar entre 4.000 a 35.000 judeus durante a Segunda Guerra Mundial em Budapeste, na Hungria. Ele ajudou milhares de judeus a escapar dos nazistas, emitindo diversos documentos suecos para que eles pudessem ter abrigo na Suécia. No entanto, ele acabou sendo detido por militares soviéticos e nunca mais foi visto. Em 1957, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia informou que ele havia morrido após um ataque cardíaco no ano de 1947 na prisão em Moscou. Porém, a família nunca acreditou nessa versão e passou décadas tentando descobrir o que realmente tinha acontecido, até que eles finalmente desistiram e pediram à agência tributária da Suécia para declarar Raoul Wallenberg oficialmente morto. A agência atendeu o pedido no fim de outubro de 2016, 71 anos após o desaparecimento. A ideia de financiar os dois lados da guerra foi algo realmente lucrativo para a família Wallenberg, tanto que mais de 50 anos depois, eles continuaram usando a mesma estratégia. Os Wallenbergs eram donos da empresa multinacional de telecomunicações,
gerações, a Ericsson, quando a organização Estado Islâmico ameaçou fechar uma das rotas de transporte da Ericsson no Iraque. A atitude da Ericsson foi pagar ao Estado Islâmico dezenas de milhões de dólares, subornando eles a fim de garantir a sua segurança. Além disso, os Wallenberg se viram envolvidos em outra polêmica. No ano de 2014, depois que a Rússia invadiu a Ucrânia e recebeu enormes sanções a indivíduos e empresas russas, as companhias suecas Atlas Copco e SKF, ambas empresas nas quais os Wallenberg têm participação, continuaram a vender equipamentos essenciais para os programas de armas nucleares russos. Apesar de estar envolvida em polêmicas de forma discreta, a família tinha uma outra preocupação. Eles estavam na dúvida para quem eles passariam sua riqueza para as próximas gerações. Isso porque 9 entre as 10 das famílias mais ricas do mundo perdem sua riqueza até a terceira geração. E muito se deve porque a grande maioria das pessoas que vêm de família rica acabam ficando sem propósito ou motivação e por isso acabam não sabendo administrar a fortuna e perdem tudo. Portanto, a família Wallenberg teve que encontrar uma maneira de escapar da maldição da terceira geração. Eles chegaram à conclusão de que, em vez de passar toda a fortuna da família para 1 ou 2 filhos, a maior parte do dinheiro seria mantida em fundações administradas pela família. E assim fizeram. Atualmente, dezenas de herdeiros da família são encarregados de diferentes fundações e empresas que compõem seu vasto império. Dessa forma, nenhum erro isolado tem o poder de destruir sozinho toda a fortuna da família. E antes que qualquer um dos membros da família cheguem a um cargo de gerência, eles são obrigados a passar um tempo trabalhando na empresa para ganhar experiência na vida real. A sucessão entre membros da família permite que a gestão do patrimônio esteja alinhada aos seus objetivos, que a riqueza será preservada entre as gerações e que será aplicada de acordo com os valores que guiam a família. Atualmente, a 6ª geração está sendo preparada para assumir em breve a liderança na gestão do patrimônio. 30 jovens com idade entre 15 a 30 anos recebem educação de ponta, capacitação em finanças, gestão e experiências práticas no cotidiano das empresas, agregando capital intelectual para a família. Também passam pela carreira militar para adquirir valores apreciados pela família, o que é essencial para a formação de capital humano. A família Wallenberg, há muitos anos até os dias de hoje, é uma das mais influentes da Suécia, controlando o império de mais de 160 anos. Cujo valor total, em 2017, chegou a cerca de 77 bilhões de dólares. Hoje, seu valor patrimonial líquido está avaliado em 46 bilhões de dólares e conta com mais de 180 mil acionistas. O Banco SEB, que deu origem à fortuna familiar, tornou-se uma das empresas investidas, listado na Bolsa de Estocolmo. Desde o princípio, os Wallenberg diversificaram seu capital financeiro, indo de atividade bancária ao ramo industrial. Hoje, a empresa investidora AB, criada logo no início, controla empresas do setor farmacêutico, de automação, segurança, transporte aeroespacial, eletrodomésticos, energia e de telecomunicações, além de serviços e saúde. Algumas das holdings controladas pela investidora AB são a AstraZeneca, a Electrolux, a Ericsson, entre outras. A família Wallenberg de fato conseguiu fazer com que sua fortuna quebrasse a maldição da terceira geração, possuindo uma enorme riqueza até os dias de hoje. Claro que para chegar até aqui, eles fizeram coisas das quais muitos não se orgulhariam. Bom, pessoal, finalizamos por aqui mais um vídeo. Obrigado por ter assistido até o final. Espero que tenha gostado do tema de hoje e deixe aqui nos comentários ideias e sugestões para os próximos vídeos. Não esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para ajudar no nosso trabalho. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Quer aprender edição de vídeo e entrar no mercado em constante crescimento? Nosso curso com mais de 50 videoaulas é perfeito para iniciantes e editores que buscam se destacar. A falta de profissionais qualificados está abrindo portas e você pode ganhar até R$5.000 trabalhando em casa. Não perca essa chance. Acesse o link na descrição ou no comentário fixado.